Olá, eu sou o professor César Martinez, da Universidade Federal de Pelotas, e essa é a terceira aula de como montar um projeto de pesquisa. Na videoaula de hoje, nós vamos nos dedicar ao tema Objetivos de Pesquisa. Nas videoaulas anteriores, nós trabalhamos com o tema de pesquisa e com a formulação de um problema para a pesquisa. Na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar com questões que estão diretamente ligadas ao estudo em questão, à pesquisa. Os objetivos já não mais são amplos, já não pertencem mais a um campo. Os objetivos pertencem a esse estudo em questão. Qual é o primeiro ponto que nós temos que ter em conta na escrita de objetivos de pesquisa? Cada palavra escrita nos objetivos conta muito. Então, se eu vou ler um trabalho e eu vejo no objetivo que está escrita a palavra desigualdade social, eu espero encontrar a desigualdade social como um conceito a ser desenvolvido no marco teórico conceitual. O segundo ponto da escrita dos objetivos de pesquisa é o cuidado com os verbos que se utiliza. Por exemplo, se eu utilizo um verbo estimar, eu imagino que a minha pesquisa está inserida dentro de um paradigma quantitativo, estimar, rodar modelos, chegar a um número, chegar a um valor aproximado que responda à minha pergunta de pesquisa. Se por outro lado eu uso palavras como descrever, eu imagino já um paradigma qualitativo, eu imagino o pesquisador construindo uma narrativa através de uma etnografia, através de uma observação participante. Com isso vocês podem entender que o objetivo ele tem que estar muito bem alinhado a todo o corpo do trabalho. Mas também não se assustem, porque muitas vezes nós modificamos o objetivo ao longo desse trabalho, conforme, por exemplo, nós vamos aprofundando as leituras teóricas e entendendo que um termo se difere de outro, nós podemos ir fazendo pequenas modificações dentro desse objetivo para deixar o nosso trabalho muito mais preciso. Mas César, eu tenho o meu objetivo geral, agora eu quero saber como eu faço os objetivos específicos. Os objetivos específicos, eles vão compor o objetivo geral. Não é possível entender o objetivo geral sem as ações descritas nos objetivos específicos. Vamos dar um exemplo. Vamos usar uma figura de linguagem. Vamos imaginar que eu queira fazer uma faxina na minha casa. Então, o objetivo geral é limpar a casa. Mas como que eu vou limpar a casa? Eu vou desenvolver ações que são específicas, que podem ser sequenciais ou simultâneas. Eu vou tirar o pó, eu vou varrer a casa, eu vou passar um pano úmido, eu vou limpar os vidros das janelas. Todas essas ações em conjunto, elas formam o que nós chamamos de limpar a casa. Então, os objetivos específicos, eles podem ser entendidos como ações necessárias para, em conjunto, cumprir com o objetivo geral. Dessa forma, nós podemos entender que o objetivo geral ele pode ser mais vago, ele pode ser um pouco mais amplo, mas os objetivos específicos eles precisam ser precisos. Eu preciso usar verbos e eu preciso usar um vocabulário que diga exatamente, ao final do trabalho, se aqueles objetivos foram ou não foram cumpridos. Isso quer dizer que eu deveria evitar objetivos específicos muito gerais, como entender a desigualdade social no Brasil, e substituir por ações mais concretas que me levem a esse objetivo maior. Por exemplo, mapear áreas de concentração de renda numa cidade X. A definição clara de objetivos específicos de pesquisa tem duas grandes vantagens. A primeira vantagem é proporcionar para o leitor do trabalho um resumo, uma síntese, uma chave de leitura para o trabalho. A segunda vantagem é oferecer ao próprio autor do trabalho parâmetros, critérios, ações específicas que ele precisa desenvolver, fazendo com que a atividade de pesquisa seja muito mais organizada. Agora, muito cuidado! Não insira nos objetivos específicos
atividades que são esperadas de qualquer pesquisa. Por exemplo, realizar uma revisão de literatura sobre o tema. Isso é esperado para qualquer trabalho acadêmico, para qualquer projeto. Não é um objetivo específico da sua pesquisa. Vejam bem, nós estamos falando em objetivos porque objetivo é o termo mais comum para designar o objetivo de um trabalho. Mas é importante que vocês saibam que existem outras formas de chamar os objetivos e outras formas de descrever quais são os propósitos desse trabalho. Em pesquisas mais qualitativas, por exemplo, também se pode usar a palavra intenção, a intenção de pesquisa, porque se tem uma ideia mais móvel de que esse objetivo vai se transformando ao longo do caminho, ele não é algo que é definido previamente na pesquisa, mas se desenvolve ao longo dessa pesquisa. Em pesquisas que envolvem um paradigma mais quantitativo ou mesmo de estudos mistos, é comum que nós vejamos junto aos objetivos também um conjunto de hipóteses. As hipóteses são premissas da pesquisa que serão testadas, que serão confrontadas pelos dados, pelas análises. Em aulas posteriores, nós vamos nos dedicar a entender melhor a diferença entre uma pesquisa de um paradigma qualitativo, quantitativo e de estudos mistos. Por agora, é importante entender que no paradigma qualitativo, as categorias da pesquisa se desenvolvem ao longo da própria análise dos dados. Num paradigma quantitativo, eu tenho as categorias estabelecidas previamente pelo pesquisador e testadas junto à hipótese. O primeiro erro mais comum na escrita de objetivos é construir um objetivo que é genérico demais, de forma que quando termine o trabalho, ou mesmo ao longo do trabalho, eu não consigo verificar se aquele objetivo foi alcançado ou não. Por exemplo, eu vou realizar uma pesquisa cujo objetivo é entender a influência da obra de Milton Santos na geografia brasileira. Provavelmente eu não vou conseguir, ao final desse trabalho, ver se eu cumpri ou não esse objetivo, porque ele é muito genérico, muito amplo e muito complexo. O segundo erro mais comum na escrita de objetivos de pesquisa é adiantar nos objetivos os resultados esperados da pesquisa. Para usar o mesmo exemplo do item anterior, nós poderíamos pensar que seria algo como mostrar a influência da obra de Milton Santos no desenvolvimento de uma geografia crítica no Brasil. Eu já adianto que Milton Santos teve a influência no desenvolvimento de uma geografia crítica. Eu já estou colocando um resultado no meu objetivo. O terceiro erro mais comum é não colocar no objetivo o fenômeno ao qual o projeto de pesquisa se dedica a estudar. Novamente, como exemplo, se eu estou estudando a influência da obra de Milton Santos na geografia brasileira, isso precisa estar no meu objetivo geral. Isso precisa estar explícito, evidente. Vamos analisar alguns objetivos de pesquisa e entender um pouco mais desse tópico. Para que nós possamos analisar a construção de objetivos de pesquisa, vamos tomar um exemplo de um trabalho já finalizado. Eu usei de exemplo a dissertação de mestrado do André Quandt Klug, no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Pelotas, sob orientação da professora Liz Dias. O título da dissertação do André se chama O Ensino Médio Politécnico e a Produção dos Espaços da Educação. Recontextualização da proposta em 4 escolas de Pelotas, Rio Grande do Sul. Então, percebam que há aí o ensino médio politécnico como um tema, a produção dos espaços da educação como fenômeno a ser observado. O André grafou o objetivo em negrito para que não reste dúvida ao leitor do seu texto onde está o objetivo. O objetivo dele, então, é este: analisar a produção do espaço escolar a partir dos efeitos ou resultados do ensino médio politécnico nas práticas pedagógicas e no currículo de 4 escolas de Pelotas.
Percebam o uso dos termos efeitos ou resultados. Eles são termos que não induzem o leitor à antecipação de um resultado. Eles não falam em melhoria, eles não falam em desenvolvimento, eles não falam em piora, eles falam em efeitos ou resultados. Então, eles ainda deixam em suspenso, eles não adiantam os resultados da pesquisa no objetivo. Os objetivos específicos do André, num primeiro momento, nós podemos pensar que ele usou palavras muito genéricas, como analisar. Mas na construção do texto, nós veremos que ele chega a objetivos bem específicos. Então, analisar a proposta para o ensino médio politécnico, criando categorias. Então, criação de categorias é algo que, ao final desse objetivo específico, ele vai poder verificar se o objetivo foi cumprido. Ele criou categorias que permitam análise ou ele não criou categorias. Da mesma forma com o segundo objetivo, investigar os impactos da proposta na produção do espaço escolar por meio da reorganização desse espaço. Investigar as temáticas e a metodologia com o intuito de caracterizar as dimensões pedagógicas. Então tem que gerar uma caracterização. Se não gerou uma caracterização, não foi cumprido o objetivo. E por fim, caracterizar e recontextualizar a proposta. Então o que a gente vê é que cada um dos objetivos específicos gera um produto específico dentro do trabalho científico que é possível avaliar e verificar. Esses produtos, em conjunto, eles respondem, eles desenvolvem o objetivo geral dessa dissertação. A videoaula de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado, e eu convido vocês a assistir a próxima videoaula, que é sobre revisão de literatura. Na verdade, a primeira de algumas videoaulas sobre o tema revisão de literatura.